Quipapá e Garanhuns, duas cidades do agreste pernambucano, ligadas para sempre por uma história de violência inédita da Igreja Católica na América Latina. Era noite de 1º de julho de 1957. O padre de Quipapá, Osana Siqueira e Silva, havia atirado contra o superior, o arcebispo de Garanhuns, Dom Expedito Lopes. O que eu sei dele, que eu ainda era adolescente, muito respeitador, sabe? Eu estudava interna no colégio Nossa Senhora de Lourdes, em Palmares, na época. E ele protegia 2 irmãos sobrinhos. Ela, como já era uma pessoa de idade, ela colocou no colégio, ele colocou a menina no colégio, que era uma moça já, sabe? Tinha até um apartamento à parte, ela não se misturava muito. Mas como eu era de Quipapá, ela me contava tudo, sabe? E eu li muitas vezes as cartas de Padre Osana para ela. Minha filha, estude. Sem estudo ninguém pode vencer na vida. E afirmo isso de todo o coração. Porque sugiro que ela tinha um caso com ele e que tinha cartas, que ele escrevia cartas amorosas. Não é verdade, não é verdade. Você sabe, ele tinha um gênio meio esquisito, sabe? Meio assim. Um gênio forte, vamos dizer. E tinha uma fazenda aqui na cidade de Correntes. Então, nas sexta-feiras, ele sempre ia ver o que estava acontecendo na fazenda dele. E saía, e não tinha missa. As beatas de Quipapá começavam aquela falação. Iam levar para o bispo. Tudo que acontecia ia levar para o bispo. O bispo chamou ele a atenção e uma das vezes que ele foi, ele ia falar numa estação de rádio. Aí o bispo, não sei como foi, houve um encontro entre ele e o bispo. Ninguém sabe como foi esse encontro e ninguém viu. Aí foi como se houve essa tragédia. Agora, eu lhe explico. Um homem, por ser padre, não deixa de ser um homem. A maravilhosa história da cidade. É uma cidade histórica, onde no início, quando eu cheguei para residir aqui em Quipapá, a gente encontrava muitos prédios ainda organizados. Hoje já existem poucos. Mas então o desejo seria um memorial nessa cidade. Um memorial, um museu. A gente tem muitos escritores, como também poetisas, artistas. Então seria um local maravilhoso para esse povo se reunir e expor a história da cidade. Agora, a questão apoio, financeiramente, e também apoio mesmo indiretamente, a gente não obteve. Então o desejo meu eu expus através de um livro. Cheguei o sentimento de com o apoio daqueles que ainda em vida sabem da história e teria como me fornecer também material tipo fotos, um arquivo antigo da época original. Então eu disse, eu vou fazer um livro, juntar essa coletânea, esse tipo de memorial, e nós vamos exibir através de um livro. Eu acredito que hoje, não tanto, mas sempre quando a gente está viajando, a gente observa que alguém sempre fala a respeito desse evento, dessa eventualidade que aconteceu, de uma forma ou de outra, aconteceu. E tudo que aconteceu e foi registrado se tornou história, Então não poderia, assim, escrever um livro, expor a história do município sem não também apresentar essa parte dessa história. Mas houve esse choque entre eles. Então o bispo chegava aqui, suspendia Padre Osana de ordem,
Aí dizia que Padre Osana tinha mulher, mas Padre Osana não tinha mulher. Até hoje ninguém consta isso. O que o Padre Osana queria era que o bispo viesse falar com as pessoas para saber quem ele era e o que é que ele fazia, né? Se era verdade aquilo. E o bispo nunca se propôs de vir. O bispo tem seus erros também, que se ele era superior do padre, ele teria que vir aqui e dizer ao povo: eu quero saber da verdade, e apurar tudo e tomar medidas. Mas não, ele só ouvia um lado. E desse lado que ele ouviu foi que chegou ao ponto que chegou. Ele não matou o bispo de graça, não. Teve os motivos dele. Se o seu bispo tivesse ouvido mais as pessoas como ele queria, e quando ele saiu daqui, ele não saiu com intenção de mesmo armado como ele saiu, ele não saiu com intenção de matar o bispo, não. Se ele tivesse falado na rádio, tudo bem. Agora chegou lá e disse: não, foi cancelada a entrevista. Quem cancelou foi Dom Acácio. Dom Expedito chegou, já encontrou esse problema de um relacionamento amoroso do padre. Então ele conversou com o padre, pediu para ele não continuar mais com esse, que deixasse a moça ir para a casa dela, a que ele estava com ela. Ele não obedeceu. O bispo pediu para ele mudar de comportamento e ele foi muito agressivo com o bispo, assim quanto os padres que na época estavam nas reuniões. Até que um dia Dom Expedito transferiu de Iquipapá, mandou para outra paróquia. Ele não quis, não obedeceu, continuou lá. E então um dia Dom Expedito, depois de todos os recursos que ele tinha aqui da diocese, ele teve de fazer uma comunicação a Roma. Roma mandou realmente uma exclaustração, que na época chamava excomunhão, né? Para ele não permanecer mais como sacerdote naquela diocese. Quando ele soube como ele andava armado, quando ele soube, veio de Iquipapá direto para Garanhuns, passando pela radiodifusora, onde acontecia toda tarde um programa, A Voz da Diocese, estava Padre Acácio fazendo esse programa, que possivelmente iria comunicar a saída desse padre da paróquia. Ele já prevendo, então chegou na rádio, o diretor da rádio não permitiu, que ele queria falar, ligar com o bispo através do microfone. O diretor não conseguiu, então ele voltou, tomou o mesmo carro armado, veio direto à casa do bispo. Era por volta de 5h30, 6 horas. O bispo tinha terminado de jantar. O senhor João, que morava com ele, estava arrumando as coisas da porta da cozinha, lavando a luz, tocaram a portaria. Dom Expedito desceu do seu quarto, que morava no primeiro andar, desceu e abriu a portinhola na casa dele. Quando ele abriu a portinhola, já viu Padre Osana, não disse nenhuma palavra, disparou 3 tiros em Dom Expedito, 1 no braço e 2 no tórax. Na casa do bispo tinha uma capela privativa. De lá ele foi, Dom Expedito, baleado, cambaleando e sangrando muito, deitou aos pés do altar, na capela. Quando o seu João chegou, que viu aquela cena, foi depressa chamar o Monsenhor Calou, e do Padre Acácio e os padres da região, da paróquia. E o Padre Osana disparou essas balas e correu, foi se esconder lá no mosteiro. Lá ele ficou, chegou lá e disse para o longe: resolvi o problema, matei o bispo. Assim
contam os antigos, as histórias. Eu quero segurança de vida. Aí eles tinham um quarto assim, uma capelinha, um subterrâneo, e ele ficou lá. Eles pegaram o revólver, enrolaram e tudo, e então o Padre Osana ficou lá enquanto os padres cuidavam dos recursos precários para salvar a vida de Dom Expedito. E lá os padres todos foram, e Dom Expedito passou essas 8 horas sempre perguntando: onde está o Padre Osana? Rezem por ele. Eu ofereço a minha vida para essa pobre diocese de Garanhuns e pelos seminaristas. Isso ficou bem claro para todos os padres. E ofereço a minha vida por esses pobres sacerdotes. Antes, a gente tem de considerar que os sacerdotes, as religiosas, a igreja é feita de homens, de pessoas que vêm desta sociedade. A sociedade onde prega, né? E atualmente mais ainda, com essa questão dos descontroles sociais, econômicos e políticos. Então, o jovem que se apresenta para ser sacerdote, ele vem dessa sociedade. Então, a igreja é feita de homens e de santos. Se a pessoa escolhe para uma decisão dessa, ela quer se aperfeiçoar, quer corresponder à graça de Deus, procurando ter um comportamento, mas não deixa de terem suas quedas. E muitas delas vêm marcadas ou por problemas psicológicos, problemas neurológicos, problemas psiquiátricos, e cometem certas violências que às vezes o leigo acha um absurdo o padre fazer isso ou aquilo. Mas o padre também é homem. Apenas a diferença dele é que ele está se aperfeiçoando, ele está querendo ter uma vida honesta, uma vida em Deus, querendo servir a Deus naquela vocação dele. Porque não é só profissão, é uma vocação, é um serviço à igreja. Na época que foi aberto o processo de santificação, chegavam muitas cartas na casa do bispo. Tem pastas e mais pastas de gente até de São Paulo, do interior, telefonemas. O padre atual da catedral, o padre Júnior, ele um dia conversando falou que ainda hoje as intenções de missas de agradecimento à intercessão de Dom Expedito na catedral, cada mês, nunca parou. São 3, 4, 5 por mês, pessoas agradecendo graças por intercessão de Dom Expedito. A própria morte dele foi uma morte que chamou muita atenção das pessoas que acompanhavam. Porque ao invés dele já ferido, baleado, sabendo quem o matou, quem o quis matar, ao invés dele ficar revoltado, brigando, xingando, ele então logo perdoou o seu próprio algoz. A gente vê na religião como Jesus Cristo não foi traído por um dos seus discípulos, pelo Judas. Então isso acontece